E aí, pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui no Master Juris, vou gravar o final da minha aula de nacionalidades, né, envolvendo aí teoria e exercícios. Para você que não assistiu às aulas anteriores, está no meu canal do YouTube. Se você não viu aí no Stories, não tem problema, tá? Está lá no meu canal do YouTube, só você assinar lá o canal, se inscrever, enfim, né? Não assinar não, se inscrever no canal, só se procurar lá no YouTube, Prof. Luiz Alberto, e essa aula vai estar disponibilizada. Tudo bem? A intenção é sempre ajudar. Então vou olhar aqui, estou com meu amigo Tiago, vou ficar olhando aqui para a câmera, na medida do possível eu mostro o material aqui para vocês no computador, tá bom? Então vamos lá, Tiagão, mete bronca. Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso de nacionalidades, o artigo 12 ao artigo 13 da nossa Constituição Federal. Eu estava comentando com vocês sobre a perda da nacionalidade, que pode ser tanto uma perda-punição em atividade nociva ao interesse nacional, por sentença transitada em julgado. Os efeitos dessa perda-punição são ex nunc, ou seja, daquele momento para frente. Existe a possibilidade de recuperar essa naturalização brasileira, ou seja, porque o indivíduo é brasileiro naturalizado? Sim, por meio de ação rescisória. Caso haja condenação em sentença transitada em julgado, é importante ressaltar que o indivíduo perde os direitos políticos também. Além disso, existe a possibilidade, já que ele voltou ao status quo de estrangeiro, dele ser expulso do Brasil. Ok. Isso é perda-mudança. E aí trabalhei com vocês também com a chamada... Perda-mudança não, desculpa, isso é perda-punição. E aí trabalhei com vocês também com a perda-mudança. Eu disse o seguinte, olha pessoal, tome cuidado, porque quando um brasileiro ele quer trocar de nacionalidade, quer adquirir uma outra nacionalidade, em regra, deixo claro, em regra, ele perde a condição de brasileiro, ou seja, nato ou naturalizado. Excepcionalmente, ele não perderá caso a lei estrangeira reconheça a nacionalidade estrangeira dele, ou caso haja uma imposição da condição de estrangeiro para ele exercer direitos civis ou para permanecer no território estrangeiro. Até aí, tudo tranquilo, aí entrei em detalhes com vocês, etc. E aí eu finalizei o bloco anterior deixando uma perguntinha. Perguntinha interessante, né? O brasileiro nato, pode jogar na tela por gentileza? O brasileiro nato, ele pode se tornar um apátrida? Olha aí. Será que o brasileiro nato pode se tornar um apátrida? Essa é uma questão fantástica, tá? Com a questão da prova oral da magistratura aqui do Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque, olha só, eu tenho aqui uma situação da perda-mudança, ok? E nessa situação da perda-mudança, quando perguntar, o brasileiro nato pode se tornar apátrida, tem que analisar todo o conteúdo jurídico da situação. Por quê? O brasileiro nato, ele não pode ser punido com a perda da nacionalidade. Perfeito? Então, para o brasileiro nato perder a nacionalidade, é somente por meio da chamada perda-mudança. Ok? Ok. Tá. Então, ele perde a condição de brasileiro nato para adquirir a condição de estrangeiro. Então, tá lá. Então, nessa situação, eu tenho ali a perda da nacionalidade para a nacionalidade brasileira para a condição de estrangeiro. É uma perda-punição no país estrangeiro? Não, não tem nada a ver. Não é uma perda-punição. Faltou até colocar um X aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso daqui, ó. Não é perda-punição no país estrangeiro. Então, o indivíduo, ele é brasileiro nato, ele quer adquirir uma outra nacionalidade, de nato ele se torna estrangeiro. Ah, lembrei agora que eu coloquei. Ah, desculpa, vamos lá. Eu vou ter que apagar aqui. Aí vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Aqui, ó. Imaginando uma situação, não está funcionando não? Aí vai. Imaginando uma situação hipotética. Se caso, ao adquirir a condição de estrangeiro, ele perca a nacionalidade dele, estrangeira, perfeito? Olha só, ele adquiriu a condição de estrangeiro. E ele perde a nacionalidade estrangeira por uma certa punição por ter se envolvido em algum crime.
no país estrangeiro. Enfim, imaginando uma situação hipotética, tá ok? Ou seja, ele era brasileiro, se torna estrangeiro. E aí ele faz uma besteira no país estrangeiro e perde a condição de estrangeiro. Uma punição. E aí, nesse caso, ele não é mais brasileiro, não é mais estrangeiro. Ele se torna um apátrida. Tudo bem? Qual foi a pergunta realizada pela banca aqui do Rio de Janeiro, dos magistrados, em relação a essa situação? A pergunta foi: um brasileiro nato pode se tornar apátrida? Quando faz essa pergunta, um brasileiro nato, olha lá, um brasileiro nato pode se tornar apátrida? Ele está perguntando, na verdade, se existe a possibilidade de um brasileiro nato perder diretamente a condição de brasileiro e se tornar uma apátrida. Será que pode isso? Não existe isso daí. Não existe a perda direta. Brasileiro nato para apátrida não existe. O que existe é o seguinte, ó, de brasileiro se torna estrangeiro, ok? De estrangeiro pode se tornar apátrida. Então, quando tem essa pergunta aqui, ó, que foi o que aconteceu na magistratura, o brasileiro nato pode se tornar apátrida? O candidato lá na hora, ele respondeu não. Perfeito? Por que ele respondeu não? Porque não existe essa perda direta da condição de brasileiro nato para a condição de apátrida. Não existe. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí, ó. E aí vamos agora resolver algumas questões de prova, tá bom? Então, solucionando aqui algumas questões de prova, vamos julgar se está certo ou se está errado. Questão 39. Cidadão japonês que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não possua condenação criminal, estará apto a solicitar a naturalização brasileira? Olha, o indivíduo, ele é japonês, ele reside há mais de 15 anos. Ele está, 15 anos ininterruptos, não tem condenação criminal. Ele está apto a solicitar a naturalização brasileira? Está apto na naturalização quinzentária. Tudo bem? Questão certa. Nossa, eu fiz aqui, escorregou na minha calça. Então, saiu um C aqui meio esquisito. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Vou botar um Czinho de certo menor. Tá aí, ó. Questão certa. Tá? Tá. Vamos lá. 40. Francês naturalizado brasileiro. Então, ele é brasileiro naturalizado. Não pode ocupar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça por expressa vedação constitucional? O brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar o cargo de desembargador do TJ? Pode. Então, essa questão está errada. Tá lá, questão errada. Ok? Ok. Vamos lá. 41. A Constituição não admite a hipótese de perda da nacionalidade no caso de brasileiro nato. Está errado, porque o brasileiro nato pode perder a nacionalidade ao adquirir outra de forma voluntária. Se a pergunta fosse, a Constituição não admite a hipótese de perda-punição de nacionalidade para o brasileiro nato, aí estaria certo. O brasileiro nato não pode ser punido com a perda da nacionalidade, mas ele pode perder a nacionalidade se ele mudar, pode perder a condição de brasileiro nato, né, na verdade, se ele mudar de nacionalidade. Ok? Ok. Vamos lá. Questão número 42. A condição de brasileiro naturalizado pode ser cancelada pelo ministro da Justiça em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, desde que sejam observadas a ampla defesa e o contraditório. Doutores e doutoras, o brasileiro naturalizado perde a nacionalidade dele sendo punido em sentença transitada e julgado porque ele se envolveu em atividade nociva ao interesse nacional. Então, essa questão 42 é uma questão que está errada. Questão 43. O nascido em território brasileiro, o filho de embaixador italiano, ou melhor dizendo, ou nascido não, nascido em território brasileiro, o filho de embaixador italiano será considerado brasileiro nato? Não, se ele é filho de embaixador italiano e ele nasceu no Brasil, ele vai ser estrangeiro. Questão mal formulada porque faltou falar que se a mãe, né, faltou na verdade destacar que a mãe também era estrangeira. Porque se a mãe fosse brasileira, aí, meu amigo, o filho seria brasileiro nato. Tudo bem?
Então é melhor você responder que essa questão está errada do que certo, né? Ou seja, a resposta menos pior é errado. Mas mal formulada essa questão. Questão número 44. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade. Questão forte, né? Essa questão muito forte. Por quê? O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá perder a nacionalidade? Gabarito, correto, mas aí eu vou explicar para vocês, né, de uma forma mais assim, aprofundada, porque faltou colocar até um enunciado da questão, tá? Então, detalhe importante, olha só, a questão, ela trazia o seguinte: conforme a Constituição Federal, aí vem a pergunta, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade? Conforme a Constituição Federal, essa questão está correta, tá? Mas eu quero destacar para você o seguinte: dificilmente vai cair na sua prova, a não ser se for cobrada a lei de imigração, tudo bem? Então tome cuidado. Se for cobrada a lei de imigração, o que eu vou falar agora serve para você. Se no seu concurso não cobra a lei de imigração, então não interessa para você, tudo bem? Tome esse cuidado para depois não confundir sua cabeça. A nossa Constituição Federal, ela trabalha com uma modalidade de extradição que é chamada extradição passiva. Por que extradição passiva? Porque quando o indivíduo comete um crime no país estrangeiro e ele foge para o Brasil, o país estrangeiro, ao descobrir que está aqui no Brasil, o próprio país estrangeiro solicita a extradição. Então, quem é que está praticando a ação? O país estrangeiro. E o Brasil, ele vai analisar aquele pedido de extradição. E, conforme o caso, o Brasil pode ou não conceder a extradição. Mas se o Brasil concede, então, para o Brasil, essa extradição, desculpa, eu toquei aqui no microfone, para o Brasil, essa extradição é uma extradição passiva. Ou seja, porque o Brasil está sofrendo ação. Porque quem está praticando a ação é quem pede. Então, é o país estrangeiro que pede. Então, o país estrangeiro que pede, ele está na extradição ativa. Tudo bem? E o Brasil, conforme a Constituição Federal, ele atua na extradição passiva. E na extradição passiva, brasileiro nato não pode ser extraditado. É assim que funciona. Tudo bem? Então, a nossa Constituição Federal só trabalha com a extradição passiva. Mas a lei de imigração trabalha com uma outra modalidade, que é a extradição ativa de brasileiro nato. Então, o brasileiro nato pode ser extraditado? Até pode. Mas na modalidade de extradição ativa que está na lei de imigração. Ah, como é que é isso? Ó, é fácil, até porque tivemos um exemplo há pouco tempo, que você com certeza viu esse caso. Se não viu esse caso, tem outros que são notórios. Vamos começar com um notório. Fernandinho Beiramar, que todos vocês conhecem, ele foi preso, salvo engano, foi na Colômbia. Perfeito? E ao ser preso na Colômbia, o Brasil pediu a extradição desse cara, que é brasileiro nato. Então, quando o Brasil pede a extradição dessa pessoa que é brasileira nata, o Brasil está praticando a ação. É extradição ativa. Então, o brasileiro nato pode ser extraditado? Pode, extradição ativa. Teve um rapaz, enfim, que ele é o principal suspeito, tudo indica, eu não sei se finalizou o processo, por isso que estou falando principal suspeito, que ele matou o enteado, lá na região sul do nosso país, ele matou o enteado, e aí descobriram fortes indícios que ele foi o autor do crime. Então o que ele fez? Ele fugiu para a Espanha. E aí teve um programa de TV, de domingo, fantástico, né? Não posso falar, não tem problema. Então, teve um Fantástico, que mostrou que esse cara estava na Espanha e ele conseguiu o passaporte lá, enfim, europeu, falsificando a identidade do primo, alguma coisa nesse sentido. Ok. E aí lá na Espanha, o Fantástico investigou o cara, viu onde que ele estava, fez a proposta de emprego, aquela coisa toda, avisou a Polícia Federal, aí veio a Polícia Federal com a ação da Interpol, ou seja lá qual foi o órgão policial, enfim, que auxiliou, e prendeu esse cara. Prendeu esse cara, e aí o que aconteceu? Há pouco tempo atrás, veio a notícia que ele foi extraditado para o Brasil. Então ele estava na Espanha, o Brasil solicitou a extradição dele, e ele foi extraditado para o Brasil. Então, nesse caso específico, tivemos aí mais um exemplo de extradição ativa.
Então, doutor, doutora, se na sua prova não cai lei de imigração, esquece tudo que eu falei para vocês. Pois a nossa Constituição não admite, em hipótese alguma, que um brasileiro nato seja extraditado. Que é igual o que está aqui na questão. A questão trouxe assim, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. Ou seja, não existe a possibilidade de um brasileiro nato ser extraditado. Mas por que essa questão foi considerada correta? Porque o enunciado era conforme a Constituição. E eu não coloquei aqui, peço desculpas, tá? Então, o enunciado era conforme a Constituição. Pergunta, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade? Certo. Legal, né? Interessante? Gostaram? Então, vamos lá? Vamos lá. Eu vou avançar aqui com vocês. Então, questão 44, pode jogar na tela, por gentileza. É uma questão que está correta. Beleza? Beleza. E aí vamos para a questão número 45. Questão 45, que diz o seguinte. De acordo com a Constituição Federal, prescinde, ou seja, dispensa de prévia decisão judicial, ou seja, não precisa de decisão judicial, o ingresso durante o dia em casa de particular sem o consentimento desse. Precisa ou não precisa? Precisa. Ok? Vamos lá. Não precisa de decisão judicial a dissolução compulsória das associações ou suspensão compulsória de suas atividades. E aí? Quando eu tenho uma dissolução compulsória de associação, isso ocorre por sentença transitada em julgado. Tudo bem? A suspensão compulsória é por decisão judicial. Então, essa alternativa B é uma alternativa que depende de decisão judicial. Lembra você que prescinde significa dispensa. E aí, vamos lá. Letra C. O cancelamento de concessão ou permissão para serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, antes de vencido o seu prazo, depende de decisão judicial ou independe de decisão judicial? Olha só, a pergunta é, dispensa a decisão judicial, e aí vem aqui, ó, o cancelamento de concessão ou permissão para serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, antes de vencer o seu prazo, tem que ter decisão judicial. Tudo bem? Letra D. A perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado que adquirir outra nacionalidade. Então, quer dizer, se um brasileiro que ele tem ali a condição de naturalizado quiser adquirir, olha só, quiser adquirir outra nacionalidade por sua espontânea vontade, isso não precisa de decisão judicial. Isso é um ato meramente administrativo. Tudo bem? Lembra daquele quadrinho? Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho, você vai lembrar agora. Ó. No bloco anterior, eu mostrei esse quadrinho aqui. Ó. Ixi, eu acho que eu vou ter que voltar muito, hein? Segura a onda aí, que eu vou ter que voltar bastante. Agora que eu comecei, tá aqui, ó. Tá lá, ó. Que eu faço um comparativo. Você tem de um lado aqui, ó, perda-mudança. Como é que ocorre a perda-mudança? Tem lá, via. Se for perda-punição, a via é judicial, sentença transitada julgado. Se for a perda-mudança, a via ela é administrativa. Como é que é a perda-mudança? É o nato ou naturalizado que quer adquirir outra nacionalidade. Lembra disso? E aí, se quiser readquirir, por meio de decreto presidencial. Tudo bem? Acho que valeu a pena aí essa revisão, tá? Então vamos lá na questão, voltando aqui na questão, peço desculpas aí, né? Vai ficar tonto rapidinho. Tá lá, ó. A perda, então o enunciado, sempre reforçando, de acordo com a Constituição, dispensa a decisão judicial, a perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado, que adquirir outra nacionalidade. Certinho. Tá? É a interceptação de comunicações telefônicas para prova em investigação criminal e instrução processual penal. E aí, interceptação telefônica tem que ter ordem judicial. Então a resposta aqui dessa questão é a letra D de dado. Vamos avançar. Avançando. Avançando, questão 46. Ana é brasileira nata, sendo neta de portugueses radicados no Brasil. Por força da legislação específica, a mãe de Ana, Fátima, também brasileira nata, obtém a dupla nacionalidade para ambas, indo residir de forma definitiva em Portugal, onde passam a exercer atividades profissionais. Perfeito.
Então vamos só organizar o pensamento. A Ana, ela é brasileira nata, mas ela é neta de português. Ok. E aí, em decorrência da legislação portuguesa, a mãe de Ana, Fátima, tá ok? Também brasileira nata, ela consegue a dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, para Ana e Fátima. Tem que interromper. Tem que interromper? O que houve? Deu interferência no microfone, não deu para escutar você falando. Tá, então posso repetir? Eu parei a gravação. A gente pode ver um pedaço aqui para começar de novo. Tá, então, tá, tudo bem. Então eu vou ter que cancelar aqui. É isso? Essa foi só essa questão? Foi agora. Foi agora? Tá. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e aí a gente vê o que... Tá saindo o microfone agora? Tá, foi uma interferência. Um pedaço em que... Tá, então vou repetir essa questão. Beleza? Eu apago tudo aqui e repito a questão. Você joga na questão e eu vou repetir ela. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem um pedaço legal pra gente retornar. Vamos lá, pessoal. Deu um probleminha aqui na gravação, interferência no microfone. E aí o meu amigo Thiago está vendo aí a melhor forma de resolver a situação. Provavelmente eu vou ter que repetir essa questão 46 para vocês, tá? E aí ainda tá dando interferência? Não, tá legal. Pode ser mesmo dessa questão, você falou da última vez, avançando questão 46, aí começa assim de novo. Então tá bom. Okay? Eu vou dar o ok para você começar. Beleza, então eu vou avançar na questão 46, pessoal. Vou colocar aqui novamente, tá? Então vamos lá. Mato Grosso do Sul acompanhando. É isso aí, pessoal. Beleza. Pode ir, Thiago. Questão 46. Ana é brasileira nata, sendo neta de portugueses radicados no Brasil. Por força da legislação específica, a mãe de Ana, Fátima, também brasileira nata, obtém a dupla nacionalidade para ambas. Então vamos lá, ó. A Ana é brasileira nata. A Fátima, que é a mãe de Ana, também é brasileira nata. E a Fátima, ela consegue, em decorrência ali do reconhecimento da legislação portuguesa, ela consegue a dupla nacionalidade, ou seja, as duas agora são brasileiras natas e portuguesas natas, ok? E estão indo residir em Portugal para começar a exercer atividades profissionais. Ok, aí vamos lá. No momento da renovação do passaporte brasileiro, Fátima e Ana são comunicadas de que perderam a nacionalidade brasileira por cancelamento. E aí? Olha que doideira, né? Vamos à pergunta. De acordo com a Constituição Federal, haverá perda da nacionalidade brasileira com a aquisição de nova nacionalidade derivada? E aí? Se adquirir uma nova nacionalidade derivada, haverá perda da nacionalidade brasileira? Olha, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, em tese, como aparentemente, olha que estranho, né, nessa questão, aparentemente as perguntas não estão vinculadas ao texto. Está aqui, de acordo com a Constituição Federal, não é de acordo com o texto acima. Olha que questão mal formulada, né, pegadinha. Eu acho que tem que coloquei essa questão para chamar a atenção dos alunos. Então, de acordo com a Constituição Federal, a perda da nacionalidade brasileira, ela ocorre com a aquisição de nova nacionalidade derivada? Ocorre ou pode ocorrer? Pode ocorrer. Eu vou deixar em off aqui essa letra A. De novo, haverá perda da nacionalidade brasileira? B. Com a ida para outro país, exercer, deve ser para exercer, né, a atividade profissional, se o outro país exigir, aí sim, mas aqui não fala nada. Letra C. Haverá perda da nacionalidade brasileira se houver imposição de naturalização para o exercício dos direitos civis no estrangeiro? Não, aqui está claro. Aqui não vai perder, aqui vai acumular. Tudo bem?
D. Haverá perda da nacionalidade brasileira se houver declaração de nova nacionalidade originária prevista em lei estrangeira. Não, aqui acumula. Perfeito? Então, nem a B, nem a C, nem a D. Haverá perda da nacionalidade brasileira com a fixação de residência definitiva no Estado estrangeiro? Não vai haver, a não ser que você tenha aí, quando você traz a fixação de residência definitiva no Estado estrangeiro, se o Estado estrangeiro exigir, não perde, acumula. Então, está errado. Então, qual é a melhor resposta? Ou a menos pior? A menos pior é a letra A. A questão muito mal formulada, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que vou até tirar essa questão do material. Deixa eu ver de quem que é. FGV, Câmara Municipal de Caruaru, Pernambuco. Técnico Legislativo. Vamos lá? Perfeito. Agora vamos revisar, então, as exceções em que uma pessoa ela acumula nacionalidades. Quais são as exceções? São chamados polipátridas. Um brasileiro acumula nacionalidade se houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é o meu caso. Eu sou brasileiro nato e sou italiano nato. Mas irá acumular nacionalidade também se houver imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanecer no território ou para o exercício dos direitos civis. Revisamos o que nós comentamos há pouco. Então, o que eu quero fazer? Mais revisão. Então, mais revisão, mais questões. No que se refere aos direitos à nacionalidade e aos direitos políticos, assinale a opção correta. A Constituição Federal adotou, ou melhor dizendo, dotou o analfabeto de capacidade eleitoral ativa e passiva. O analfabeto, ele tem ali a faculdade de votar. Ou seja, ele tem a capacidade eleitoral ativa, mas não tem a passiva. Ele não pode ser candidato. P. Assim como os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os cidadãos que integram o Conselho da República deverão ser brasileiros natos. Nem todos. Tem 6 cargos que são privativos de brasileiros natos. Isso aqui nós já vimos em bloco anterior. C. A perda da nacionalidade decorrente da aquisição voluntária de outra nacionalidade pode atingir tanto brasileiros natos quanto naturalizados e independerá de ação judicial, já que se concretiza no âmbito do procedimento meramente administrativo. Ótimo! Essa é a nossa resposta, letra C. E letra D. Se o extraditando tiver filho brasileiro, não será admitida a sua extradição. E aí? Nada a ver, porque você tem a súmula 401, salvo engano, que destaca que não impede a extradição o fato do indivíduo ter filho estrangeiro ou cônjuge brasileiro, filho brasileiro, ou cônjuge brasileiro, que dependa até dele economicamente. Não tem isso. Então, a extradição pode ocorrer. Agora, tem um impedimento que é da expulsão, tá? O impedimento da expulsão é o seguinte: um estrangeiro não pode ser expulso do Brasil se ele tiver filho brasileiro ou cônjuge brasileiro que dependa dele economicamente. Aí ele não pode ser expulso. Mas ele pode ser extraditado? Sim. Tá? O pessoal confunde muito essa situação. Eu acho que é súmula 1 do STF e súmula 401 do STF. Tá bom? Dê uma olhadinha aí. Confere para mim. Bom, a letra D está errada. Vamos à letra E. Vamos à letra E? A letra E diz o seguinte: se o indivíduo sofrer condenação penal decorrente de conduta culposa, sem pena privativa de liberdade, transitada em julgado, não terá seus direitos políticos suspensos? Terá sim seus direitos políticos suspensos. Então a letra E está fora. Ficamos então com a resposta, a letra C de casa. Avançamos. Vamos lá, quase acabando. Com relação aos direitos de nacionalidade e as suas variações previstos na Constituição Federal, julgue. Os estrangeiros são, por vezes, protegidos como os nacionais, a exemplo da vedação de extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. E aí? Os estrangeiros são protegidos como os nacionais? Perfeito. A exemplo da vedação da extradição de estrangeiros por crime político de opinião? Então você tem aqui, ó, o estrangeiro não pode ser extraditado
por crime político ou de opinião. Isso aqui é certíssimo, está no artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal. Então, tanto o estrangeiro quanto o nacional, eles são protegidos. Perfeito? E aí um exemplo da proteção do estrangeiro é em relação à vedação da extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Certinho. Tudo bem? Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Certo. 49. Os direitos inerentes aos brasileiros são atribuídos a todo cidadão português? Não. Só para os brasileiros naturalizados. Só em relação aos direitos inerentes a brasileiros naturalizados. Tudo bem? E outra coisa, não é todo cidadão português, somente aquele português que fixar residência no Brasil e houver reciprocidade em favor de brasileiros. E aí ele traz aqui, ressalvada a limitação constitucional de verificação de reciprocidade, é só nessa situação? Não, além da reciprocidade tem que fixar residência permanente. Então essa questão está errada. 50. A perda da nacionalidade originária, diferentemente do que ocorre com a derivada, é medida prevista como forma de extrema decominação penal. Perda da nacionalidade originária não tem nada a ver com cominação penal. Então, essa questão está errada. Ok? E vamos que vamos de revisão. Tá lá. A extradição de brasileiros portadores de nacionalidade não originária, ou seja, brasileiros que são de nacionalidade derivada, ou seja, brasileiros naturalizados, é condicionada excepcional e unicamente a comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins? Nada a ver isso. Ok? 5.2. A concessão de asilo a estrangeiros é prevista como direito civil inalienável no artigo 5º da Lei Maior. Ó, concessão de asilo político não está no artigo 5º, está no artigo 4º da Constituição. Então, questão errada. Ok? 5.3. O ato de aquisição de outra nacionalidade não acarreta a perda da nacionalidade do brasileiro nato ou naturalizado, residente em estado estrangeiro, quando a norma estrangeira, por motivos profissionais ou para o exercício de direitos civis, impor a sua naturalização como condição para a permanência naquele país. Ou seja, se a norma impor a condição de naturalização, impor a naturalização para que um brasileiro permaneça, naturalização estrangeira, para que um brasileiro permaneça em país estrangeiro, nesse caso ele acumula. Então, essa questão é uma questão que ela vai estar correta. Não acarreta a perda, ele acumula. 5.4. Estamos quase acabando, hein? Vamos lá. Dá muita força. Assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade. Os nascidos, letra A, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira somente podem ser considerados brasileiros natos se, após registrados em repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. E aí? Nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, somente podem ser considerados brasileiros natos se, após registrados em repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira? Meus amigos, primeiro, olha só, traz aqui uma hipótese que é restritiva para a condição de brasileiro nato. Não tem só essa situação de ius sanguinis. E outra coisa, tem que falar que é maior de 18 anos, vier para o Brasil a qualquer tempo, requerer. Um dos pais não pode estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então tem uma série de situações. Isso aqui está totalmente errado. Vamos lá. A legislação infraconstitucional, ou seja, a lei, não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Certinho? De modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que constam expressamente no texto constitucional. Perfeito. Eu trabalhei isso com vocês em blocos anteriores. Ou seja, as hipóteses, ou melhor dizendo, as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados estão previstas somente na Constituição Federal. C. A naturalização é um direito público subjetivo que constitui ato administrativo de caráter vinculado. Nem toda naturalização é ato de caráter vinculado. A naturalização extraordinária, que é aquela de 15 anos, é ato vinculado. Agora, a naturalização ordinária é ato discricionário do presidente da República. Então, a letra C está fora. Tá?
Letra D. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro nato. Não, é o brasileiro naturalizado. Está errada. A perda da nacionalidade pode ocorrer nas hipóteses definidas pela Constituição Federal de 88, podendo lei complementar estabelecer outros casos de perda de nacionalidade. E aí, uma lei complementar pode estabelecer outros casos de perda de nacionalidade? Não. Perfeito? Então, errada a letra E. E a resposta é a letra B de bola. Segura, pessoal, tá quase acabando mesmo, tá? Agora vem a parte mais tranquila. A língua portuguesa é idioma oficial da República Federativa do Brasil. E aí eu trago aqui só um 210 para o segundo, destacando que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Perfeito, tranquilo. Tá? Sem muito o que falar. Agora, quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Né? Símbolos da República Federativa do Brasil. Aí você lembra de Salvador. Perfeito, tá lá, Salvador, capital da Bahia. Então, Salvador, Bahia. Então, coloca aqui, Bahia, Salvador. Por quê? Porque o Ba lembra de bandeira, o I lembra de hino, o A lembra de armas e o S de selo nacionais. Então tem lá bandeira nacional, claro, armas, que é esse símbolo aqui, selo nacional é um só, tudo bem? Tá? E aí, o que acontece? O parágrafo 2º destaca que os estados, DF e municípios poderão adotar símbolos próprios. Então, daqui, ó, os estados, DF e municípios poderão adotar, podem, uma possibilidade, adotar símbolos próprios. Ok? Ok. E para finalizar, nós temos, finalizar a questão, né, a última questão, 55 questões de nacionalidades, são símbolos do Estado Federal Brasileiro. A bandeira, o hino, as armas, o selo nacionais, podendo os Estados-membros, o DF e os municípios adotar símbolos próprios. Perfeito. Letra da lei. O pessoal não dá muita atenção a esse dispositivo, mas quando cai aí, ó, muita gente erra, tá? Tomar um certo cuidado. Bom, pessoal, finalizamos aí a nossa aula com a mensagem: mais vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Por isso, lute por tudo aquilo que sonhaste, mesmo que te custe uma lágrima derramada. Bom, esse nosso curso foi um curso de teoria e questões, né, de nacionalidade, 55 questões. Espero aí ter atendido os seus objetivos. O nosso curso foi em grau básico até o nível máximo de aprofundamento. E é isso aí, pessoal. Te desejo boa sorte no seu concurso. Muito obrigado e fique com Deus. Galera do Instagram, finalizamos aí o curso de nacionalidades. Acho que numa próxima gravação, que vai ser outro dia, eu vou trabalhar com direitos sociais. Ok? Fique com Deus aí e um forte abraço.